Gosto de pensar muito que a ferramenta ela é um recurso quase que eminente do brasileiro, né? A gente tem o costume sempre de encontrar soluções muito criativas em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. A gente tem até um nome para isso, que é gambiarra. Gambiarra é um processo criativo inerente nosso. Nada realmente se cria do zero. A gente sempre precisa uma base aonde você vai pisar para poder criar alguma coisa. Sempre eu começo o retrato por um olho. Aí, a hora que eu vou começando esse olho, que eu consigo dar a vida nele, porque você percebe vida. Aí a gente sabe que vai dar certo e vai ficar bom. Você imagina alguma coisa que você quer fazer, você começa a fazer e fala, não vai dar, não é isso que eu imaginei. Aí você tem que trabalhar aquilo ali para chegar num ponto que você sabe que vai dar certo. É igual quando eu trabalho muito com retrato, muito, eu faço muito retrato, muito. Então, o que acontece? Eu sempre falo que a hora que eu faço o olho, o primeiro olho, eu não preciso fazer nada na tela. Eu sei se o retrato vai dar certo e se ele vai ficar bom. Porque a gente tem que enxergar a pessoa. O retrato não é uma imagem de uma figura, uma coisa assim. É uma pessoa que está te falando alguma coisa, que está te mostrando alguma coisa. E o olhar é o que mostra isso. Eu tive que desenvolver um processo criativo quando eu vou atender cliente, certo? Então, eu estava acostumada a fazer assim, um desenho, né? Que eu vou lá, faço o autorretrato, é uma exposição, faço autorretrato. Eu poderia fazer assim, uma flor. E é meu autorretrato, né? Tinha uns abstratos que era o autorretrato da artista. Eu mesmo, pessoal, meu médico olhou e falou, mas você não é ruiva? Eu falei, cara, mas meu cabelo não tá vermelho, é que eu usei o lápis, o giz vermelho como lápis preto, entendeu? Então, todo o contorno dela é vermelho, não é que eu sou ruiva, é só o lápis que é vermelho. Bom, é assim que eu enxergo, entendeu? Porque eu quis fazer desse jeito, livre, do jeito que podia ser qualquer coisa. Então, é diferente quando esses desenhos que você vê ali, até às vezes tem uns que tem uma pegada mais agressiva, mais que eu acho que eu tenho uma influência dos filmes que eu gosto, da música que eu gosto, da geração que eu pertenço, que é nascida em 73, então peguei toda a adolescência de 80, do punk rock, esse que era a minha vibe aí, né? Eu tive esse lado mais transgressor, vamos dizer assim, na música e no cinema. Então isso me influencia. Então o meu desenho, quando eu vou fazer, é assim, livre, eu vou lá, sento, faço o que eu quero. Agora, quando eu vou atender um cliente que é um muralismo, por exemplo, o cara chega e fala assim, Natasha, do Muro da Águas Guariroba, o tema é água, água. Nós não queremos posições políticas, então ele me deu diretriz, já é legal para criar. Eu acho legal diretriz, mesmo que seja algo que impede. Por exemplo, não pode política, eu já tiro isso do meu quadro criativo, ó. Tira política e desenvolvo com a minha linguagem, tá? No mural. Mas é muito diferente quando eu quero fazer o que eu quero, né? O processo da criação, ele é sentar na sua cadeira e gastar tempo. E ficar lá. E tenta, e bola uma ideia, e bola outra, e bola 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ideias, até você ficar satisfeito com algumas delas e usar várias técnicas, no caso da música, usar várias técnicas que envolvem desde como que você expande uma pequena ideia musical. Você tem uma frasezinha musical, então você consegue pegar daquela frase, gerar novas frases para complementar, harmonizações, você consegue fazer contrapontos, segundas frases, terceiras frases que vão conversar, pergunta e resposta, tal.
até você terminar todo esse processo de criação das músicas. Terminou as músicas, aí é hora de você apresentar isso para o cliente. Dentro do meu trabalho, eu sempre tento pensar o processo criativo de uma forma que eu consiga ir e voltar nele sempre que precisar. Então eu tenho já meio que definido o meu processo. Eu começo sempre pesquisando, entendendo o que o cliente precisa, dependente do segmento, né? Se eu estou atendendo alguém na área de identidade visual, ou até para preparar a aula, eu também tenho que pensar o que aquela matéria pede. Nesse sentido, eu faço uma pesquisa, tento ver se tem alguma coisa tá acontecendo no momento de relevante e tento incluir isso na matéria. Eu acho que a parte mais importante do processo criativo é entender que a criatividade é uma parte quase que mínima da etapa do processo. Então, entender muito bem do cliente, entender muito bem da demanda é a primeira etapa. Depois eu começo com uma pesquisa, tanto teórica quanto visual. Se for algum tema que não é da minha alçada, se for um segmento diferente de mercado de trabalho, eu começo sempre tentando buscar entender do que se trata. Depois disso, eu alinho com a pesquisa visual e olho bastante essa parte visual, tanto em site quanto em livros, tentar encontrar algo que seja interessante, criar um mapa mental de referências. E daí eu dou uma pausa do computador, pego o papel, começo a rascunhar algumas coisas. Quando eu chego no rascunho que eu acho satisfatório, aí sim eu volto pro computador, começo um trabalho de vitorização, testar isso de uma maneira agora mais gráfica e dou sequência no processo até chegar no resultado que eu acho funcionando. É, existem algumas situações em que os processos criativos acabam sendo diferentes. Então, por exemplo, como com música que eu componho, nós temos dois lados, né? Às vezes eu escrevo a letra e depois alguém põe a melodia. E numa outra situação, alguém me manda a melodia e eu ponho a letra. Nessas situações, existe um foco determinado para o encaixe de determinada ideia dentro da melodia. Mas outras vezes, é até bem curioso, eh, acontecimentos do dia a dia, fatos cotidianos, que nos despertam uma ideia. Então, uma música minha, por exemplo, chama Joelho de Porco, ela surge quando eu estou no supermercado fazendo compra e eu tinha comprado um joelho de porco antes e depois eu fui na semana seguinte e não tinha mais. E aquilo me despertou uma ideia para fazer uma música. Então, não existe um padrão necessariamente, mas é algo que nos dá, dá uma liga, dá um contato que a gente acaba dali surgindo, né? Essa inspiração. Isso, claro, em termos de música. E aí tem outros momentos em que a inspiração vem de você buscar a inspiração, né? Então você deseja exprimir alguma coisa, então você fica remoendo aquilo e é o seu desejo de expressão que provoca a inspiração. Então ela não surge não surge do nada, como pode acontecer, mas você querer naquele momento expressar alguma angústia, algum sentimento, e você trabalhar para que a inspiração ela chegue.